dia para você, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Levamos nossa prece ao Senhor. Suplicamos graças e bênçãos para você, para a sua família, para todos. Que o nosso coração esteja aberto ao Senhor. Ele é misericórdia, Ele é bondade. E hoje, festejando São Cosme e São Damião, vamos pedir a intercessão deles, mártires que foram médicos, que eles estejam intercedendo por nós, por você, por todos. São Cosme e Damião, lá na Turquia, hoje é Turquia, Ásia Menor, século III, benfeitores, realmente, porque cuidavam dos doentes, dos enfermos, e isto de coração aberto. Nasce assim essa devoção a ambos. E hoje nós temos tantos e tantos que estão enfermos e doentes. Pedimos então a intercessão de São Cosme, São Damião, por todos eles. Iniciando esta Santa Missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. E nós nos colocamos no coração bondoso, misericordioso de Jesus. Pedimos, reconhecemos nossos pecados e pedimos perdão, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. A venerável memória dos vossos santos Cosme e Damião glorifique a vossa grandeza, Senhor, pois lhes desses a glória eterna e a nós a riqueza da vossa inefável providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos às leituras, livro de Ageu. Há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor, e como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Povo todo dessa terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito. Meu Espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um momento, e eu de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações.
em de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O esplendor dessa nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. O Senhor sempre presente na história do seu povo. É presença do Senhor também na nossa vida, na nossa história. E aí, tocando-nos para que sejamos realmente fiéis a Ele. E tenhamos, como diz, tenhamos nele a verdadeira paz. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes Jesus: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Jesus anuncia assim sua paixão, sua morte, e ao mesmo tempo essa profissão belíssima do apóstolo São Pedro, representando todos os apóstolos, e portanto em nome da própria igreja: tu és o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, o Messias, o eleito do Senhor, o Filho do Altíssimo, vós sois o nosso Salvador. Assim é Jesus. E nós vamos agora nessa Santa Missa estarmos unidos a Ele. Quem é Ele? É o nosso Deus. Quem é Ele? É o nosso Salvador, que nos ama, que vem a nós. Vamos, portanto, participar desta Santa Missa, nesse fervor, pedindo hoje, de modo todo especial, por todos, aqueles que convivem conosco, nossa família, aqueles que sofrem, aqueles que estão angustiados, a intercessão dos dois que foram médicos, Cosme e Damião, que intercedam por todos os enfermos e doentes. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, com que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. E hoje daremos também a bênção a bênção de São Francisco para os animais, os pets, né? Como essa água se mistura com o vinho, fazendo-os participantes da divindade daquele que se fez participante da nossa humanidade. C'est ça, Seigneur, nous y sommes pour la vie et pour la mort. Vous savez très bien. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa vontade, fruto da videira, do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lava-me, Senhor, dos meus pecados, purifica-me das minhas faltas. E orai, irmãos e irmãs,
para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Na celebração da preciosa morte dos vossos justos, oferecemos, Senhor, o sacrifício no qual todo martírio tem sua origem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todo martírio, todo testemunho, toda vida em Deus está aí presente na Eucaristia, nessa doação total de Jesus ao Pai. E nele, essa nossa oferta também ao nosso Deus. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos estreita junto ao seu coração amoroso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Na verdade é digno, justo nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que os mártires derramaram, São Cosme, São Damião, a imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Senhor. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Serefis de Deus. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte
enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, esse vosso indigníssimo servo, Dom José e demais bispos do mundo inteiro, os presbíteros, rezo pelos padres da diocese, os diáconos, e rezamos por eles, as intenções todas que chegaram a nós. Programa Conta Comigo, o Dalcides, rezamos por ele, pela Mariana, doutor Francisco Tirola, doutora Silvia, Gerardo, Marisol, e todos os pedidos que eles nos enviaram. Você, as suas intenções, meu irmão, minha irmã, coloque-as, sua família, suas intenções no altar, presente entre nós, o Filho do Altíssimo, Jesus. É a Eucaristia, presença dele. Rezamos também por outros, aqueles que estão ligados a nós. A união em Deus permanece eternamente. Rezamos pelo Dom Pedro Federal, pela Academia Paulista de Letras, na pessoa do presidente, Dr. Antônio Penteado Mendonça, sua esposa Zequinha, confrades franciscanos, todos eles. Ordem Terceira Franciscana de Santa Amaro, Cisco Assírio, João Monteiro de Barros Filho, o casal Dona Teresa, sua saúde, rezamos por ela, e Dom Dino Samádia, por Dona Nair Ferraz, pela sua saúde, por seu filho e família, João Grandino Rodas, Dona Inês Lademanduri, Padre Reginaldo, Maria Dionísia Soares, Rita Rosa de Lima Barbosa, Oliveira, Maria das Graças, família, Mônica Freire Martins, Luciana, José Vicente Pereira da Silva, Lucas da Silva Batista, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os que partiram desta vida, os falecidos, presentes no seu coração, meu irmão, minha irmã, coloque-os no altar. Rezamos por eles, certamente na eternidade, junto a Deus, estão intercedendo por nós. Rezamos por eles. Vocês, os seus parentes, amigos, conhecidos, aqueles que morreram também no anonimato, guerra, violência. Rezamos de modo particular os que estão ligados a nós. Dom Cláudio Rumes, Frei Carmelo Súria, Frei Antônio Moza, Paulo Bonfim, Dr. Mauro Arce, São Antônio Roberto Rossi, Dona Noêmia Vieira, Dona Josefina Grandino Rodas. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim,
nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Cosme, São Damião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. É Jesus, Filho do Altíssimo, presente entre nós, unidos a Ele e nele, unidos a todos e rezando por todos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração. Peçamos esta paz. Sermos interiormente livres, como é importante, essa liberdade. Não coloquemos ídolos entre nós e o Senhor. Não. Ele é o Senhor que nos abraça. É esta paz, essa serenidade de alma que eu desejo para você, meu irmão, para você, minha irmã, para a sua família, que se consolide nela a verdadeira unidade. É o que eu peço para todos, para mim, minha família, para todos. A paz de Jesus, a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. É no seu amor que estabelecemos esta comunhão, que vivemos esta verdadeira unidade. Reque comigo, Corpus de Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, por vossa bondade, seja o sustento e remédio para a nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra
sereis salvos. Essa comunhão de vida com Deus é o que eu desejo a você, meu irmão, minha irmã. A Eucaristia, presença de Jesus, é o Senhor entre nós. Um dia, um final de semana, no amor de Jesus, o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai-me o espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Esse amor, essa caridade de Jesus, partilhada por nós, por você, meu irmão, minha irmã, essa serenidade de alma, essa tranquilidade de espírito, esta paz. Oremos. Senhor, na comemoração dos santos mártires Cosme e Damião, conservai em nós a vossa graça, e o que recebemos da vossa bondade nos traga a salvação e a paz. A salvação, vida de comunhão com Deus, e esta serenidade de alma, a paz. E a bênção que damos sempre, todos os dias, para os medicamentos. Hoje eu darei também a bênção, mas aqui, durante a oração da manhã, a bênção aquela que São Francisco dava, bênção dos animais. Mas agora, com a bênção de São Francisco para os medicamentos, unimos nossas preces a todos os que sofrem, na intercessão de São Francisco de Assis, de Santo Antônio, de São Padre Pio e do Arcanjo São Miguel, que afastem-se de nós todos os males e todas as ciladas do maligno. É o que pedimos a São Miguel. Está chegando a festa, segunda-feira. Por isso, suplicamos, Senhor, abençoai esses medicamentos, alivie os seus sofrimentos e conceda a cura de sua enfermidade e doença, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, na intercessão de São Francisco de Assis, o Pai, o Filho e o Espírito
Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por todos nós, por sua família, por seus entes queridos, e que intercedam junto a Deus, São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio e São Miguel Arcanjo, para que todos os males se afastem de nossa vida, que todos os malignos jamais nenhum deles possa nos atingir. Todos os males, todas as intervenções do maligno, longe de todos nós. Por isso é que dizemos, e estamos nos aproximando da festa de São Miguel Arcanjo. Segunda-feira, vamos intensificar essas nossas preces. A intercessão dele, hoje a intercessão de São Cosme e São Damião, pelos enfermos, pelos doentes. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, sempre conosco, sempre conosco. Por isso dizemos, São Miguel Arcanjo, ó príncipe da milícia celeste, pela graça, pela virtude divina vós concedida, livrai-nos de todos os espíritos malignos e com vosso escudo protetor, protegei nosso lar, nossa família, nosso trabalho, nossos bens. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, que nós sejamos cada vez mais protegidos e longe de nós a maldade e todas as ciladas do maligno. Paz e bem. E vamos então agora nos preparar para a oração da manhã. E aí teremos a bênção na intercessão de quem? Foi agora de intercessão de São Francisco. Então vai ser a bênção na intercessão de Santo Antônio. Todos os males se afastem de nós. Mas me pergunte. E voilà. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição. Uma vida e uma vida nova, no poder de Jesus, no poder do Senhor, na intercessão de nossa querida Mãe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Santa Maria degli Angeli, Nossa Senhora dos Anjos, que nós tenhamos vida e vida nova. Por isso rezamos por todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, os caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancárias domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros, professores, advogados, médicos, padres, seminaristas. Rezamos por todos vocês e dizemos: Senhor,
no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. Sejamos uma presença de Jesus, do Senhor ao longo deste final de semana. Que sejamos, sim, cada instante, em cada momento, presença dele, do Senhor, do Evangelho, o referencial da nossa vida, seja ele. Tudo se transforma, nossos pensamentos, palavras, nossas decisões, referência qual é? É ele. Não coloquemos, dizia São João Crisóstomo, entre nós e Jesus, ídolos. Não. Dizia ele isto, e dizia isto de modo bastante claro, bastante explícito no seu tempo, porque muitos colocavam a ganância entre Jesus e eles. Então ele dizia: arranque isto, lance longe e vivamos coração aberto, livre, despojado de tudo. E ele viveu assim. E por causa disto, também ele, na sua sinceridade, falava ao imperador, vamos dizer, ao imperador, e sobretudo à rainha. E aí o que aconteceu com ele? Nessa franqueza, nesse coração aberto, nessa sinceridade, foi mandado para o exílio, e foi a caminho do exílio que ele morreu. Nós vemos assim a maldade humana, a incompreensão das pessoas, e quão duro é converter-se, livrar-se interiormente desses ídolos. Diria quase, humanamente dizendo, seria impossível. Só a graça divina, só a graça divina. É o que pedimos para todos, e pedimos na intercessão da Mãe, Mãe do Filho de Deus. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, Mãe, todos os que sofrem, os que passam por dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento na vida social, mas sobretudo dificuldades de relacionamento na própria família. Mãe querida, os que sentem em seus corações angústia, decepção. Por isso, unimos-nos uns aos outros e dizemos à Mãe: tu que trazes um menino Jesus em teus braços, Mãe, intercede por mim, intercede por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, meu irmão, minha irmã, por sua família. Você reza por mim, por minha família, unidos na oração. Dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãe querida, unida aos rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, nos estreitando, Senhor Jesus, junto ao seu coração amoroso. São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, sentia essa presença amorosa de Jesus, contemplando a cruz, contemplando a cruz. Santo Antônio e São Francisco, lá na pequena igreja da Porciúncula, juntos diziam, e nós, com eles e também com São Padre Pio, dizemos: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E eles terminavam a oração colocando-se no coração de Jesus, unindo-se profundamente a Jesus. Por isso, com eles também nós dizemos: meu Senhor e meu Deus e meu tudo. Entregamos-nos a Jesus, ao Senhor, e Ele nos acolhe, e Ele nos estreita junto ao seu coração. Assim é Jesus, todo misericórdia, toda bondade. Com confiança dizemos: Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, rogai, rogai por nós. E aquela belíssima frase, vamos ouvi-la hoje talvez uma nova vez, uma nova oportunidade. A frase que diz, atribuída a Santo Agostinho: o sábio é aquele que eleva das ilusões a divina e serena verdade de Deus. Vamos fazer isso, deixar as ilusões. O sábio, e quando você vê, o sábio não é aquele que muito sabe, muito e muito conhece, porque muitas vezes isso até fecha-o cada vez mais no seu pequeno mundo ou no ambiente no qual ele vive, que pesa sobre ele. Como isso torna-o cada vez mais fechado na sua vida. Mas o sábio é aquele que se eleva das ilusões à divina e serena verdade de Deus. É o que pedimos para você, para todos, nesta oração, rezando pelos enfermos, rezando pelos doentes. Enfermos, aquele que está inseguro. Você está inseguro. Nós temos um pouco, veja bem, não somos totalmente isentos da enfermidade. Enfermo significa aquele que está inseguro, deprimido, estressado, angustiado, ansioso. Rezamos por eles, pelos enfermos.
e também pelos doentes, são as doenças várias e diversas. Rezamos por todos, então, enfermos e doentes. E dizemos: Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio e São Miguel Arcanjo, intercedei para que Jesus, nosso Salvador, permaneça com a sua força presente junto de nós, na saúde, na enfermidade e na doença. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Miguel Arcanjo, intercedam junto a Jesus, nosso Deus, que eles intercedam por todos nós, corpo cansado talvez pelo peso das enfermidades, da doença, concedendo-nos a força necessária para suportar os incômodos e as dores da vida. E que possamos oferecer ao Senhor Jesus, neste momento, oferecer a Ele todos os nossos sofrimentos, angústias, dúvidas, todas as nossas dores e até mesmo as noites mal dormidas. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Miguel Arcanjo, agradecemos a vossa intercessão. Convosco louvamos e suplicamos que o Cordeiro de Deus sem mácula, imolado na cruz do Calvário, no altar do Calvário, Jesus Cristo, é Ele que está aqui presente na Eucaristia, tenha piedade, Senhor, tenha misericórdia de você, meu irmão, de você, minha irmã, de sua família, de mim, de minha família e de todos os que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Miguel Arcanjo, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças. Dai-nos a graça de trazer na alma as 5 chagas de Cristo. Trazer na alma as 5 chagas de Cristo, isto é, que eu esteja participando no meu coração, no meu interior, participando da caridade de Jesus, que é eterna e que o levou a este amor sem limites e que levou neste amor a suportar a dolorosa paixão por todos nós pecadores. É essa caridade que pedimos ao Senhor, que participemos dela. As 5 chagas de Cristo significam esta caridade. Que essas chagas do Senhor, espiritualmente, estejam presentes no seu coração, na nossa vida, e que participemos assim desta caridade, deste amor sem limites de Jesus. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, estendei vossas mãos abençoadas sobre nós, sobre nossa família. É o que pedimos. São Miguel Arcanjo, que Ele estenda a sua proteção sobre você. Estamos preparando, segunda-feira, a festa dos arcanjos, São Miguel, São Rafael. Rezamos e pedimos a intercessão deles por nós, que intercedam por nós. E pedimos a bênção. E a bênção que eu darei agora é a bênção na intercessão de Santo Antônio. A bênção é sempre de Deus. Esta bênção
toque seu coração, renove sua vida, traga essa serenidade de alma para você. Isso é essencial, é participar da vida de Deus, mas que dentro de nós, tudo quanto seja ídolo, se afaste. Não coloquemos nunca entre nós e Jesus um ídolo. Não, jamais, jamais. Que essa liberdade, e como isso é difícil, meu irmão, minha irmã, eu sei. Ontem meditávamos, e até lá na Rede Vida, depois do programa, Herodes estava naquele mundo, e seja no ambiente em que vivia, que pesava sobre ele, não havia como, humanamente dizendo, ele ficar interiormente livre. Mas Jesus ainda assim lançava aquele apelo, como João Batista, porque acima de tudo está o poder de Deus e a liberdade de cada um. A liberdade de cada um. Por isso sempre temos a possibilidade de abrir nosso coração, e aí sem dúvida a mão benevolente, amorosa do Senhor nos tocará a vida, e é a vida nova. É isso que pedimos agora nesta bênção, que a bênção na intercessão de Santo Antônio, esta bênção, essa presença de Deus, tocando você, tocando a sua família, coloque alguém que você pense. Sem dúvida, também vamos abençoar logo após a bênção dos animais, bênção de São Francisco sobre dos animais, dizendo: afastem-se, a bênção de na intercessão de Santo Antônio, afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Quem venceu foi o leão da tribo de Judá. Quem venceu foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, eis e por isso São Antônio traçava a cruz. É a cruz que liberta, que salva, que redime, que traz vida nova. Eis a cruz do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E traçava na nossa testa esta bênção pessoal, individual de Santo Antônio. Qual o significado? O próprio São Francisco, ou melhor, Santo Antônio, repetia o que Santo Agostinho dizia: é um toque divino, é um toque da palavra de Deus, da verdade de Deus no seu coração. Vejam, toque divino, toque da palavra de Deus no seu coração, conduzindo você ao coração misericordioso de Jesus. Quem não deseja chegar ao coração misericordioso de Jesus por uma simples bênção? Como tudo isso vai sendo abolido, já reparou? Aquele maligno, e por isso rezamos e pedimos a intercessão de São Miguel, o maligno vai fazendo força e vai buscando seguidores. Por isso vai abolindo todos esses sinais da religião, da fé, da piedade, de nossa vida em Deus, da nossa vida em Deus, e substituindo por outras realidades efêmeras, passageiras, mas são significativas sim, mas na vida social. Por isso, trace na sua testa: afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais.
Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, rogai por este meu irmão, por esta minha irmã. Toque divino, toque da palavra de Deus no seu coração, conduzindo você ao coração misericordioso de Jesus. E a bênção aos animais, para os animais. Essa bênção dos animais é a bênção de São Francisco. Você tem aí seus petzinhos. Louvado seja, Senhor, por todas as tuas criaturas, obras do teu amor. Que tua bênção, na intercessão de São Francisco de Assis, desça sobre esses animais, a fim de que em nossa companhia nos recordem que tu, fazendo bem todas as coisas, tudo os fizeste para o louvor do teu nome. Abençoa, Senhor, e protege esses animais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem para você, paz e bem. E que o Senhor esteja sempre presente na sua vida. E às 11h30 darei também de novo essa bênção dos animais. 11h30, também pedindo a bênção de Deus para os pãezinhos, eu peço agora sempre, e os alimentos, que às 11h30 é a hora quase do almoço, e portanto eu peço a bênção também para todos os alimentos. Paz e bem, paz e bem. Como é bom nós nos encontrarmos hoje, sexta-feira. Amanhã vamos rezar por quem? Ah, não se esqueça. Diga a sua mãe, seu pai, melhor, aos avós. Diga que amanhã estarei rezando por todos eles, aqueles que têm um pouco mais de idade, os avós, rezando para que as bênçãos de Deus os console, os anime, os conforte intimamente. É o que pedimos, que eles se sintam acolhidos por Deus e de que eles possam dizer: não estou só, porque aquele que veio a mim, ele me comunica o seu filho para estar junto a mim, me acompanhando. Paz e bem para você, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. E até às 11h30 ou até amanhã.